O tipo de argumento que a gente viu apresentado no artigo de Patricia Paul Churchland é um argumento que é típico, é uma concepção assim da mente que é típica das neurociências contemporâneas, né? Então, as neurociências contemporâneas, elas, se vocês, elas estudam, pretendem estudar a mente humana estudando o cérebro. Então, fazem afirmações a respeito da mente, do pensamento, sentimentos, emoções, mas os resultados deles, a análise deles está toda baseada em processos cerebrais. Então, o pressuposto dessa ciência, esse é um pressuposto, digamos assim, não demonstrado, eles partem disso, eles não investigam isso, é que a mente é o cérebro, né? Ou algo nesse sentido. Então, a Patrícia e o Paul Churchill, na verdade, estão formulando de maneira conceitual, filosófica, aquilo que os neurocientistas de fato pressupõem. Mas essa é uma concepção que é contestada, né, também. Então, a gente tem razões como as que a Patrícia e o Paul Churchill apresentaram para sustentar concepções desse tipo, mas razões contrárias também. E uma razão contrária importante, que a gente tem que levar em consideração, foi apresentada por. Eu vou apresentar aqui o argumento de um filósofo Wittgensteiniano chamado Peter Hecker. Então, deixa eu só voltar um pouco e perguntar o seguinte: tem uma piada, né, que às vezes se conta, que é o seguinte. É uma piada, uma história boba, mas é ilustrativa aqui do nosso assunto. Então, uma pessoa entrou na URGS, né, passou no vestibular, foi selecionada por alguma, agora tem essas seleções pelo Sistema Único, se eu não me engano, agora eu não lembro como é que é o nome. Mas enfim, ela entrou na universidade, está no primeiro semestre, e aí ela vai conhecer a universidade. E aí tem uma amiga dessa pessoa que vai mostrando para ela, aqui, vou te mostrar aqui a URGS, né? Vamos fazer um tour aqui pela URGS, pela universidade. Aí aqui é o prédio do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, ali a biblioteca, ali é o restaurante universitário, lá adiante é a reitoria, aqui está a faculdade de medicina, de direito, de matemática e assim por diante. Aí vai mostrando assim, né? Ah, aquele lá é o reitor, aquele lá é o professor tal, esse aqui é o estudante, colegas. Então vai mostrando assim tudo que tem para ser visto na universidade, né? E aí lá pelas tantas a pessoa diz assim, tá, mas onde é que está a universidade? Então, então assim, né, aí é engraçado porque, quer dizer, eu não sei se você está achando graça nisso aí, mas, bem, era para ser uma piada, mas não é bem uma piada. A mesma coisa assim, a gente pode dizer assim, uma pessoa vem do interior para Porto Alegre e aí ou de uma outra cidade, né? E aí, assim, vou te mostrar o centro de Porto Alegre, né? O centro da cidade de Porto Alegre. E aí vai no centro de Porto Alegre e é assim, aqui é o mercado público, aqui é a prefeitura, aqui tem a catedral, o Teatro São Pedro, a Assembleia Legislativa, o governo do estado, o Palácio Piratini, e sempre aqui o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, vai mostrando lá os pontos turísticos do centro de Porto Alegre, e aí a pessoa diz, tá, mas onde é que é o centro? Eu quero saber. então, então a pergunta não faz muito sentido, né? É engraçado. A mesma coisa a gente pode dizer assim, tem uma outra versão dessa mesma piada que é a seguinte, esse foi contado pelo filósofo, se eu não me engano, pelo filósofo Gilbert Ryle, tá se eu me lembro bem, está no artigo que eu até indiquei para vocês como leitura complementar, que é o artigo O Mito de Descartes. O mito de Descartes, né? Então é assim, a pessoa vai assistir uma partida de futebol e leva uma amiga que nunca viu futebol antes. E aí a pessoa fica assim, agora eu vou te explicar como é que é o futebol, né? O futebol tem time com 11 jogadores de cada lado, um deles é o goleiro, uns são os atacantes, outros são os zagueiros, assim por diante. Tem aqui as regras do jogo são essas, tem uma bola, tem um árbitro, a torcida. Mas
né? E tem assim o espírito esportivo, né? Que os jogadores têm que manter. Além das regras do jogo, tem o espírito esportivo. Então, tem coisa que pode fazer, tem coisa que não pode fazer, e tem o espírito esportivo. Aí a pessoa tá, ali tá o árbitro, ali tá a bola, os jogadores, mas onde é que tá o espírito esportivo? Então, tem algumas. O argumento aqui do Ryle e depois do Peter Hecker, os dois são wittgensteinianos, filósofos, digamos assim, herdeiros dessa tradição que começa lá com o austríaco Ludwig Wittgenstein, é que as palavras não servem todas a mesma função na nossa linguagem, né? Então elas não podem ser comparadas ou colocadas lado a lado. E quando a gente fala da universidade, por exemplo, a gente não está falando de prédios, né? A gente não está falando de pessoas, a gente está falando de uma instituição. Então, essa instituição, a URGS, pode permanecer URGS mesmo que todos os prédios mudem e todas as pessoas mudem. Mesma coisa que no centro de Porto Alegre. O centro de Porto Alegre não é um prédio, não é um local, né? Enfim, é um local, mas pode mudar, pode mudar, né? Pode se deslocar de um mais para lá, mais para cá. Não é fixo no espaço-tempo. E a mesma coisa com o espírito esportivo. E eles argumentam que isso vale também para os atributos mentais. Que os atributos mentais ou psicológicos, né, pensamento, inteligência, emoção, sentimento, são atributos não de corpos, não são atributos de corpos, são atributos de pessoas. E quando os neurocientistas, portanto, isso é o que o Peter Hecker aqui escreveu nesse livro, que ele escreveu junto em colaboração com um neurocientista, Bennett, chamado Bennett. E nesse livro eles argumentam que a neurociência comete falácias quando passa de teses a respeito do cérebro para teses a respeito da mente. Porque o cérebro é uma parte do corpo. E os atributos do corpo e os atributos da pessoa pertencem a categorias diferentes. Da mesma maneira que os atributos da universidade pertencem a uma categoria diferente que os atributos dos prédios, das pessoas que frequentam, fazem parte da universidade. Então eles pertencem a categorias diferentes, né? E geralmente quando a gente faz uma piada, né, essa é a análise lógica das piadas. Geralmente quando a gente faz uma piada, a gente diz alguma coisa que viola uma categoria dessas, né? A gente atribui pensamentos ou faz afirmações na categoria errada, né? Então, o que significa cometer um erro desse tipo, um erro categorial, né? Um erro categorial por exemplo, a gente não diz, por exemplo, que números têm cores, né? Ou números têm peso, porque números são entidades abstratas. Então, os atributos de um número podem ser, por exemplo, ser par, ser ímpar, ser primo, coisas assim, né? Tem um conjunto de predicados que é próprio dos números. E tem um conjunto de predicados que é próprio de coisas que são físicas, por exemplo, tem um tamanho, tem um peso, tem uma cor, ou coisas assim, né? Tem uma localização no espaço-tempo. Então, a gente não pode misturar os conjuntos de predicados, né? Os predicados que pertencem a números não se aplicam a objetos físicos, né? E objetos que se aplicam a objetos físicos não se aplicam a números, né? Então, quando a gente faz essa confusão, a gente comete um erro categorial. Então, o erro categorial não é uma falsidade, ele é um sem sentido. Quando a gente dizer que o número 2 é azul, por exemplo, não faz muito sentido, né? Não é que seja, é falso, mas é falso porque não faz sentido, a gente diria, né? Não é falso como dizer que 2 mais 2 é igual a 5. Então eles fazem essa distinção. E eles argumentam que quando a gente atribui pensamentos a máquinas, ou quando a gente atribui pensamentos a cérebros, nós estamos fazendo esse mesmo tipo de erro. Porque quem pensa não é o cérebro, nem as células do cérebro, nem nada. Quem pensa é a pessoa. Então, quem tem sentimento não é meu cérebro.
quem sente dor não é meu cérebro, quem sente dor sou eu, a pessoa. Então, eles argumentam que há uma diferença de categoria. Cérebros e pessoas, cérebros e corpos e pessoas pertencem a categorias diferentes, categorias lógicas, conceituais diferentes, né? E que quando a gente mistura os predicados de um com o de outro, a gente está cometendo um erro de tipo categorial, portanto, dizendo coisas sem sentido. E então, isso não significa, claro, que a gente não pode aprender muitas coisas sobre o cérebro e sobre os comportamentos das pessoas e sobre o que leva as pessoas a pensar de uma determinada maneira ou não pensar de outra maneira. Mas eles não estão invalidando, digamos assim, os estudos do cérebro, né? Eles estão apenas dizendo que a gente não pode concluir, a partir de nenhum estudo sobre o cérebro, tirar desses estudos sobre o cérebro conclusões sobre as pessoas. Porque pessoas não são corpos, né? Pessoas têm um estatuto assim diferente. Então, quando a gente vê uma pessoa como um corpo, se eu vejo uma pessoa como um corpo, isso tem diversas, digamos assim, implicações, inclusive éticas, né? Porque nós não atribuímos a ela o devido respeito, nós, digamos assim, rebaixamos o estatuto dela, né, para a condição de um mero objeto. E, claro, isso pode acontecer. E, de fato, acontece seguidamente, né? A gente tem muitos exemplos assim históricos disso. Mas o fato é que o modo como a gente usa os vocabulários psicológicos, eles, segundo a argumentação do Peter Hecker, não permite que a gente faça esse tipo de coisa, né? Quando a gente faz isso, a gente está cometendo um erro que não é uma mera falsidade, é um erro mais profundo, é um erro de categorial, de sentido, né? O que está em risco é o sentido das palavras. Então tá, nós vamos discutir então esses assuntos na semana que vem, na quarta-feira, e eu peço que vocês então tentem responder a questão, né? Se máquinas podem pensar, levem em consideração todas essas possibilidades, talvez algumas outras que podem ocorrer a vocês. Há muito material na internet sobre esse assunto de filosofia da mente, tá? Nos próximos dias eu vou ir colocando alguma coisa na página da disciplina.